El B. Efeitologia, página 39. Os efeitos profiláxicos da atenção a cuidados na decodificação das faces alheias. É um pouco complicado. Nossa, não acha profilático, não? Você está andando na rua e você vê uma cara assim meio estranha. Você tem que atravessar a rua, né? Um exemplo bem assim, gritante, né? Porque às vezes você por ali você faz uma leitura. Então, por exemplo, você está andando num grande centro, tem umas pessoas que têm uma cara mesmo de marginal. E às vezes é a hora de você se precaver. Então, isso é um exemplo assim bem exagerado, né? Mas às vezes você vai fazer profilaxia não só disso, até uma profilaxia, por exemplo, de um estupro evolutivo. Uma pessoa vem te pedir uma informação, aí você começa a dar. Pela cara dela, você vê se você vai dosificar. Se você vai continuar, você vai parar por ali, não, tá tudo, não vai falar mais. Então, você vai fazer profilaxia, não só sua, como até da assistência da pessoa. Vai evitar passar do limite, às vezes. Porque a pessoa ela vai te dando sinais do que está acontecendo. Às vezes a pessoa te pede uma crítica, mas ela não, pede, mas não quer muito. Né? Ela pede para você fazer uma avaliação, mas não quer muito. Então você vai falando até onde que você vê que a pessoa está querendo receber. Depois você tem muito para falar ainda. A pessoa já paramos por aqui, quando ela quiser, ela pergunta de novo, por exemplo, entendeu? Então é profilaxia também do seu lado e do lado do outro. Exatamente. Isso aí ela está falando uma coisa muito importante. Essa faces aqui a gente nem chegou a colocar, mas às vezes a pessoa, quando ela está mesmo assediada, mesmo sendo possessa, as feições mudam na hora. Eu não quis colocar aqui, mas a cara mesmo fica esquisito. Aquela cara muda as feições todas. Então é uma hora que você vai ter atual, às vezes você vai fazer uma atuação mais energética e não adianta falar muita coisa que a pessoa não vai ouvir, por exemplo. Que dizem que o rosto é espelho da alma, não? Isso aí. A verdade é que, com pouco que você observe uma cara, é bem difícil esconder, porque está refletindo quase tudo, se você observa bem, não? É verdade. Eu gosto muito. Tem até uma frase que eu peguei aqui, que é um provérbio de Nova Guiné. Para notícias do coração, pergunte ao rosto. Interessante, né? Fala. Fotologia. Os sinais retrocognitivos vislumbrados nas fases costumeira. Isso eu começo falando antes um pouquinho, né? O comportamento facial anacrônico devido a cacoetes solobiográficos. Que aí já entra a questão do próprio alopensene da pessoa. Vamos supor que ela já tem determinada maneira de funcionar há muitas vidas. Ela acaba trazendo isso para o rosto dela. Então, ela vai acabar mostrando isso no rosto. Então, quando você fala assim, o fulano tem cara disso, o fulano tem cara de padre, o fulano tem cara de monarca, o fulano tem cara de alguma coisa, de médico, seja o que for. Ele passa aquele modo de funcionar, começa a aparecer no rosto. Então, tem desde o anacrônico, que é aquele mais negativo, que já era para ter superado e continua, até esse outro, sinais retrocognitivos vislumbrados na face costumeira. Então, aquela sua expressão facial mais comum, até que ponto ela já não é uma face de muitas vidas? Né? Que a gente fala geralmente que o seu passado está mais próximo do que a gente pensa, né? Quer ter retrocognição? Começa a observar como é que você funciona, os seus gostos, a maneira de você portar. E aqui eu estou colocando também a questão da própria face, a maneira de você, as expressões faciais que você mais usa. E isso pode ter uma correlação grande com a questão das suas vidas passadas. Isso que eu queria lembrar desse aspecto, né? Para as pessoas estudarem também isso. Cada um por si e do outro, né? Adriana, Melissa aqui no ar. Sim, Melissa, fala. Em binomiologia, o binômio histrionismo técnico e histrionismo instintivo. O que seria cada o técnico e o instintivo? Eu não entendi. Tá, isso eu explico melhor até no verbete histrionologia, tá? E que até por coincidência eu defendi exatamente um ano atrás, foi no dia 15 de setembro de 2010, né? Deu uma coincidência. Então, o histrionismo técnico, por exemplo, os atores, né? Eles têm uma técnica para fazer isso. Então, eles podem fazer, desde o sorriso até a tristeza, o choro, eles conseguem
dentro dos determinados músculos, eles conseguem controlar, então é um histrionismo técnico. E tem aquele instintivo, que a pessoa ela faz, ela não está fazendo técnica, mas ela naturalmente, pelo estado emocional, uma pessoa que é muito vitimizada, que ela gosta de fazer a vitimização, a cara de coitadinho, que eu até coloco lá, né? Então, às vezes ela não está fazendo aquilo de propósito, mas é instintivo, ela faz aquela cara assim, toda aquela cara assim, ai de mim, né? Então, é um histrionismo, porque aquilo também está um exagero, mas é instinto, ela não está fazendo aquilo de caso pensado, como o histrionismo técnico, que entra desde o ator até nosso, né? Nós, como somos professores, o histrionismo mais pedagógico, o nosso trabalho é tentar controlar isso e tentar passar as emoções de uma forma mais técnica.